Oiê, meu nome é Yasmin, se você ainda não me conhece, muito prazer e seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou psicóloga formada no Brasil e há 5 anos e meio eu moro nos Estados Unidos, onde eu fiz mestrado em terapia de família e casal e atuo como psicoterapeuta. No vídeo de hoje eu quero explicar para vocês um pouquinho sobre como é que funciona os diferentes tipos de licença para psicoterapeutas aqui nos Estados Unidos. Antes da gente falar sobre a licença propriamente dita, eu quero voltar no fato de que para você ser psicoterapeuta aqui nos Estados Unidos, ou seja, trabalhar na clínica tendo seus pacientes, oferecendo tratamento e diagnóstico de transtornos mentais, você precisa ter no mínimo um mestrado ou um doutorado. E aí também você tem diferentes opções do que você pode fazer se você quiser trabalhar na área clínica. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. Então vamos lá. O tipo de licença número 1 é o Licensed Psychologist, ou seja, é um psychologist, né? Que seria na tradução propriamente dita o psicólogo aqui nos Estados Unidos. Para ser psychologist, você tem que fazer o doutorado. Isso aí não tem como mudar, é a regra em todos os estados aqui dos Estados Unidos. Se você fizer o seu doutorado, que varia entre 5 e 6 anos, aqui nos Estados Unidos, você pode se candidatar à licença de Licensed Psychologist. Para isso, você precisa estudar, ter o seu diploma, fazer uma carga horária aí de atendimentos clínicos pós, né, graduação. E aí você vai poder aplicar para a provinha, porque também tem uma prova para você aí sim ter a sua licença final de Licensed Psychologist, tá? Essa é uma opção número 1. E o que faz um Licensed Psychologist, né? Aqui nos Estados Unidos, você pode, com essa licença, você pode atender, né? Fazer o diagnóstico dos seus pacientes. Você pode aplicar testes, né? Testes psicológicos. E acho que a grande diferença aí entre o psychologist e o psicoterapeuta de nível de mestrado é que o psychologist pode, né? Tem essa habilitação para atender casos mais graves e também para fazer toda a testagem de autismo, testagens de TDAH, testagens mais elaboradas. Com o mestrado você consegue fazer ali o diagnóstico, a aplicação de testes, mas se forem testes, né, mais elaborados, isso aí é um psychologist que tem que fazer. E além da parte clínica, também um psychologist pode trabalhar na área acadêmica, né, dando aula como professor, e também na área de pesquisa, né, fazendo toda essa prática aí de tratamento, pesquisa e dando aula também. Então, acho que esse seria o Licensed Psychologist. Se você optou por não fazer o doutorado, você quer fazer o mestrado, quais são as opções que você tem aí com o mestrado? O mestrado que eu fiz foi o mestrado em Counseling, que é o mestrado que tem aí ao redor de todos os Estados Unidos. Só que esse mestrado te oferece a opção de 2 licenças na maioria dos estados, porque uma das licenças que eu tenho, né, que eu vou falar aqui, que é a licença número 2, é o Licensed Marriage and Family Therapist, que se a gente traduzir ao pé da letra é o terapeuta, né, de família e casal. Não são todos os estados aqui nos Estados Unidos que possuem essa licença, porque os estados que não possuem, eles simplesmente não fazem essa distinção, né? Porque quando a gente vai ser Marriage and Family Therapist, a gente é exigido que a gente faça um treinamento, que a gente faça horas clínicas com crianças, famílias e casais. Tá? Essa é uma restrição. Você tem que ter um número de horas clínicas com essa população para você poder aplicar para a licença de Marriage and Family Therapist. E não é todo estado que tem essa licença, porque não é todo estado que faz essa separação. Com uma licença geral de counselor, que a gente vai falar daqui a pouco, você já pode também atender casais, famílias e crianças sem ter que se dedicar, né, um tempo a isso na sua pré-formação. Então, na maioria dos estados existe essa opção, tá? E o diferencial, como eu já falei, é tratar de famílias, crianças e casais. E também pode oferecer terapia para indivíduos, tá? Não tem nenhuma restrição quanto a isso. Só que eu acho que você já sabe que
o profissional que tem essa licença é um profissional que tem esse olhar muito mais enviesado para as questões relacionais, né? A gente vai dar mais valor para as relações, para a infância, para a família, a gente vai entender o indivíduo dentro das suas relações. Até quando a gente está oferecendo terapia individual, a gente tende a ter um olhar ali mais do sistema, né? Da família, de onde aquele indivíduo cresceu. Então, essa é a característica aí do Licensed Marriage and Family Therapist. E também oferece atendimentos, pode fazer diagnóstico, pode fazer aplicação de testes, né? Não testes mais elaborados, como um teste de autismo ou um teste de TDAH. Isso a gente tem que passar para um outro profissional, geralmente psychologist ou psychiatrist também, para negar o psiquiatra, para poder fazer essas avaliações e depois a gente vai atender, ajudar e tratar ali aquilo que foi diagnosticado, tá? Mas é isso, né? Com seu mestrado em Counseling, uma das possibilidades é você se tornar um Licensed Marriage and Family Therapist. A terceira possibilidade é uma licença que existe em todos os Estados Unidos, né? Em todos os estados dos Estados Unidos. Porém, elas têm nomes diferentes, pode ter nome diferente dependendo do estado. É por isso que a busca por informações pode ser tão confusa, porque não é unificado, né? Não é só o psicólogo clínico em qualquer lugar. Não, aqui existem muitos nomes dependendo do estado. Mas a terceira opção de licença é uma licença também que eu estou em busca. Para alcançá-la, você faz só o mestrado em Counseling, igual para você conseguir ser um Marriage and Family Therapist. É o mesmo mestrado, inclusive você pode ter as duas licenças, caso você queira, que é o meu caso, né? E a licença tem dois nomes, como eu já falei. O nome número 1 é Licensed Professional Clinical Counselor ou Licensed Mental Health Counselor. Dependendo do estado, vai usar esses nomes diferentes, mas é a mesma coisa. E aí são profissionais, né, que oferecem também atendimento, psicoterapia, tratamento e diagnóstico de transtornos mentais, né? É o terapeuta clínico que a gente conhece mesmo que tem no Brasil, que vai oferecer ali os serviços, cuidar da pessoa. E aí nessa profissão, especificamente nessa licença, você não precisa passar, né, pela experiência de trabalhar com crianças, famílias e casais. Se você quiser fazer toda a sua o seu estágio, né, que você precisa fazer depois do mestrado com indivíduos adultos, não tem problema, porque não tem essa exigência de separação, né? Então, é isso, você cuida do indivíduo e o olhar é para o individual, né? Não tem essa questão de sistêmica tão relevante, né? O olhar é para a pessoa que está na sua frente e você vai cuidar das questões que ele te traz ali também de acordo com a sua abordagem clínica, tá? Então, essa é a terceira licença, que é o Licensed Professional Clinical Counselor em alguns estados e o Licensed Mental Health Counselor em outros estados. E para essa licença também precisa da mesma coisa, né? Mestrado, horas práticas e provinha no final de tudo para você ter a sua licença. E a última opção é uma opção muito diferente, é você ser um Licensed Clinical Social Worker, que se a gente for traduzir ao pé da letra, seria o assistente social clínico. Sim, aqui você pode fazer um mestrado em serviço social e trabalhar na área clínica. Você pode não trabalhar na área clínica, né, que é trabalhar na parte do serviço social, mas se você quiser, você também pode trabalhar na clínica. Isso foi uma coisa que me deixou muito confusa no início, que eu não sabia, mas que depois, com o tempo, eu fui entender que é também uma terceira opção, né? Se você optar pelo mestrado, nesse caso você não faria um mestrado em counseling, tá? Mestrado em counseling é para você ser aquelas duas licenças, com uma que tem dois nomes diferentes, né, que eu falei anteriormente. Mas se você quiser ser um assistente social clínico, né, o Licensed Clinical Social Worker, você faz um mestrado em Social Work, né, que é um mestrado em serviço social. E aí o mestrado é diferente, porque esse mestrado é muito mais voltado para a questão, né, do social mesmo, dos recursos, dos serviços que estão disponíveis, e esse é um dos grandes fortes, né, um grande diferencial
do profissional clínico do social worker, né? Que ele tem mais conhecimento na parte de legislação, né? Na parte de assistência social, né? Do que tem de recursos, de benefícios que a pessoa pode ter, né? Então é muito comum você ver social worker, né? Em hospitais, trabalhando com veterano de guerra, que tem muito aqui nos Estados Unidos. Enfim, muitas áreas abrem as portas aí para o clínico do serviço social. Tem até muitas vagas de emprego que não aceita Marriage and Family Therapist ou Mental Health Counselor, que vai exigir que a pessoa seja Clinical Social Worker, porque tem mais conhecimento dessa questão de legislação, dessa questão, né, mais histórica, assim, do indivíduo. Então também é uma opção muito interessante para quem tá, né, construindo aí a sua vida nos Estados Unidos e quer uma coisa diferente, uma coisa que vai mais pro social. Então talvez seja uma coisa também a ser pesquisada aí, caso você tenha curiosidade sobre o assunto. E nesse caso também você precisa fazer o mestrado, você precisa ter as suas horas de atendimento e você precisa fazer uma prova também, que vai variar aí do estado para estado, tá? Então acho que é isso, são 4 tipos de licenças aí, né, se a gente for falar do principal, né, para quem quer ser psicoterapeuta clínico formalizado aqui nos Estados Unidos. Só para dar uma recapitulada aí, então, a gente tem o Licensed Psychologist, que precisa de um doutorado, a gente tem o Marriage and Family Therapist, que é o mestrado, a gente tem o Licensed Professional Clinical Counselor ou Licensed Mental Health Counselor, que também precisa de mestrado, e a gente tem o Licensed Clinical Social Worker, que precisa de um mestrado em Social Work, tá? Essas são as 4 principais licenças, e é isso. Me conta aqui nos comentários se você já sabia dessa informação, o que você achou sobre isso, qual licença que parece mais interessante para você, e me deixa aí qualquer pergunta, caso você tenha alguma, porque eu quero te ajudar a conseguir construir a sua carreira de terapeuta aqui nos Estados Unidos, tá bom? É isso, e não esquece também de me seguir nas minhas redes sociais, no meu Instagram, eu tô sempre por lá, passa lá, já segue e vamos continuar aí conversando e se ajudando, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.